A paz do Senhor. Hoje a gente vai iniciar a segunda lição da escola dominical dos adolescentes, que tem por tema família cristã. E hoje, a lição de hoje vai tratar sobre uma indagação, o que há de errado com a família. É uma indagação. Se há algo de errado com a família, a gente vai entender hoje. Mas antes de iniciar a aula, eu queria mandar um abraço para os meus alunos. E eu tenho a honra de ser professor deles, de poder ser professor deles. Tenho aprendido muito com eles. E mandar um abraço para vocês. Um alô para Jonas, os três Daniel, João Pedro, Gabriel, Arthur, Midian, Bianca, Raquel e Ariane. Quero mandar um abraço para vocês e um alô. Quero dizer que estou com muita saudade de poder estar com vocês. Com essas dificuldades a gente não pode estar, mas existe a possibilidade de poder passar o assunto para vocês. E espero que seja compreensível. Estou com minha lição, a minha Bíblia. Eu queria que, por gentileza, você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Romanos, a carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja em Roma. Fica logo após de Atos. Então você pega lá e pega a sua Bíblia e abre no capítulo 1 de Romanos, no versículo 28. Eu vou ler primeiro na versão da lição, que é uma linguagem mais atual. Depois vou ler na versão Almeida Revista Corrigida, que é a versão que você tem em casa aí. Provavelmente você tem em casa. Diz assim, a leitura da lição. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Na Almeida Revista Corrigida, diz assim, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 28 de Romanos. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A gente tem três objetivos principais da lição, que são eles: apresentar ou mostrar os atuais problemas da família, mostrar o problema da ignorância do conhecimento de Deus e as consequências do pecado. A lição está dividida em três temas, três subtópicos. E primeiro tópico, a gente vai observar o que está acontecendo com a família. A interrogação, a gente entender, uma indagação, o que é que está acontecendo com a família. Se a gente parar para observar a sociedade dos dias de hoje, a gente pode observar que existe um desequilíbrio social com relação às relações familiares, onde a gente identifica uma grande falta de respeito entre os parentes. E assim, engloba todos os graus de parentesco. É pai, filho, irmãos entre irmãos, desrespeitando. A gente pode observar que existe uma falta de amor, um amor mútuo entre os indivíduos dessa família, de várias famílias do nosso meio. Então, pai matando filho, a gente observa nos noticiários que filhos matando pais por causa de dinheiro, por causa de coisas banais. Então, não existe um equilíbrio na família nos dias de hoje que tenha uma ordem, que tenha um respeito, um amor entre eles. E da mesma forma que Deus criou isso, no capítulo 1 de Gênesis, os céus e a terra, existia uma ordem lógica e necessária
para que pudesse haver um equilíbrio, Deus também criou a família. Deus não criou uma árvore primeiro do que a terra, primeiro do que os mares. Não. Deus primeiro criou os céus e a terra, fez a separação entre as águas e águas, as águas salgadas e águas doces. Fez a separação entre água e terra, para depois criar as espécies terrestres, as árvores, os vegetais, tudo. Então existe uma ordem lógica e necessária para que houvesse um equilíbrio no planeta Terra, em toda a criação de Deus. Da mesma forma, existe um equilíbrio, uma coluna vertebral para que haja um equilíbrio na família. Da mesma forma, as pessoas, os integrantes da família, precisam estar dispostos a obedecer essa ordem que Deus criou, para que haja esse equilíbrio. Então, é preciso haver amor, respeito, honestidade, então tolerância entre os indivíduos desta família. É preciso o filho respeitar o pai respeitar a mãe respeitar o filho, irmãos respeitar os outros irmãos, ter a expressão do amor, do carinho. Então é preciso que haja essa relação para que possa haver um equilíbrio e que possa estar dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Então, a sociedade familiar de hoje em dia está sendo completamente destruída por desunião, por desrespeito, por inversão de valores. Os valores da família não são mais estabelecidos por Deus, mas sim pelos homens, onde famílias são denominadas como pessoas do mesmo sexo, como pessoas que não têm relação parental nenhuma, não tem nenhum vínculo sanguíneo profundo. Então, há uma inversão de valores nesse sentido que desagrada a vontade de Deus. E, obviamente, os vícios, as drogas, a prostituição, a bebida, tudo, ele causa um desequilíbrio familiar. Então, nesse cenário, a gente pode entender o que está acontecendo com a família, respondendo à indagação desse primeiro tópico que a gente observou. O segundo tópico é mais o que é isso que está acontecendo. Então, ele vai analisar algo mais profundo, algo mais minucioso, aquela coisa que a gente pega com a pinça, algo mais pequeno. Então, como todo resultado tem uma causa, todas as relações têm uma causa, a gente entende que essa causa está dentro de cada indivíduo. As pessoas hoje em dia, individualmente, buscam e desejam algo para si que e muitas vezes não está em conformidade com a vontade de Deus e de acordo com a vontade de Deus. E desobedecer à vontade de Deus para algumas pessoas é comum, não tem menor importância, não tem o menor valor. Então, esse primeiro grande problema, se a gente poderia trazer um nome, uma definição mais específica para você poder entender, é um tal de egoísmo. E no decorrer disso, as pessoas buscam fazer coisas que lhe dão felicidade, que lhe dão alegria. A gente vai para algo mais amplo, que a gente encontra uma denominação que se chama, uma palavra que denomina isso, como hedonismo. E a busca pela felicidade, pelo prazer, pela satisfação de si mesmo, independente do que você faça, do que você precise fazer para sentir prazer, bem-estar e seja feliz. É a linguagem que acontece nos dias de hoje.
E a gente observa assim: seja feliz, independente da sua escolha. Seja quem você é, seja feliz. E isso despreza a vontade de Deus. Então, para essas pessoas que são integrantes de alguma família, não tem valor algum a vontade de Deus. E quer fazer somente o que tem desejo, o que lhe traz felicidade. Então, em Mateus capítulo 15, Jesus vai dizer que, por gentileza, eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 15. Depois vocês leem ele completo, até o versículo 20, que você vai poder entender melhor o contexto. No capítulo 15, versículo 18, Jesus vai dizer: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. No versículo 11 ele vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Enfim, os fariseus, os anciãos, tinham uma tradição que eles criaram, de que não poderia se alimentar sem lavar as mãos. Aí, e assim, eles não poderiam de forma alguma se alimentar sem lavar as mãos, porque eles estariam pecando contra Deus. Mas na verdade, o que Jesus vai tratar aqui é a questão do que está no próprio coração do homem. Então, que os desejos mais profundos do coração do homem, isso é o que contamina o próprio homem. Então, muitas vezes o que nós desejamos para o nosso prazer, a nossa felicidade, é o que que nos traz uma degradação interior e espiritual que vai distanciar o homem de Deus, que vai nos distanciar de Deus. Abra comigo também Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz assim: Jeremias 17, versículo 9. Abra aí comigo e acompanhe. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aí ele termina: e perverso, quem o conhecerá? Então, o coração do homem é enganoso e perverso. Então, o que desejamos muitas vezes, o que o homem deseja muitas vezes para sua própria felicidade, ou para que entende que é algo bom e feliz, isso vai prejudicar grandemente a sua vida espiritual e o seu equilíbrio espiritual com Deus. Então, eles não se importam em conhecer a Deus. Há um desprezo muito grande e uma rejeição. Os homens rejeitaram conhecer a Deus. Deus se revelou de forma clara e evidente. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é indesculpável. Não tem como você dar uma desculpa de que não ouviu ou não viu a existência de Deus, porque isso é claro, é evidente, está a um palmo da sua frente, e não tem como você negar que Deus não lhe deu esse conhecimento. Mas mesmo assim, conscientemente, estes homens e estas mulheres rejeitam o conhecimento de Deus. Então, desta forma, já são pessoas tolas, então acaba entrando num abismo muito mais profundo por estar se distanciando de Deus. A rejeição e a criação de Deus é algo muito
muito duro e muito trabalhoso. É algo que Deus realmente rejeita. Deus rejeita uma pessoa que rejeita a sua vontade, rejeita a sua criação. Então Deus ama a todos igualmente. O terceiro tópico a gente vai observar um pouco, vai dizer assim: mas temos saída? Mais uma pergunta. Essa lição é repleta de perguntas e indagações. A pergunta e o questionamento é bom para que a gente possa compreender melhor, esclarecer as nossas dúvidas e abrir nosso entendimento para que a gente possa entender melhor, ser mais compreender melhor o propósito de Deus dentro dos nossos questionamentos. Então, é claro que com a ajuda e a dependência do Espírito Santo de Deus, que está para nos ajudar a iluminar nossa mente, para que a gente possa compreender a sua palavra e a sua vontade. Mas temos saída? Sim, ainda há saída, ainda há tempo. Deus, ele de forma nenhuma, ele nunca mudou. Em Malaquias 3:6, vocês podem abrir lá e identificar que Deus não mudou. Deus, em todos os tempos, Deus, uma característica de Deus é imutável. Deus é eterno, é perfeito, é fiel, é imutável. Então, uma grande certeza que a gente pode ter, a convicção nele, é que ele é imutável, ele não muda. Ele é o que é eternamente. Desde quando ele criou o mundo, o universo, todas as coisas que conhecemos e vemos, a sua grandeza, ele nunca mudou. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de paz, é um Deus que podemos chamá-lo de Pai. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, temos acesso, somos co-herdeiros de Cristo, então temos participação na herança de Cristo e podemos chamar Deus de Pai. Ainda há esperança, ainda há saída. Mesmo numa vida de pecado, mesmo numa vida de desunião, de contenda nas famílias, buscar fazer a vontade de Deus é algo que Deus se agrada e muito. Deus observa, olha para você, olha para sua família e conhece o seu coração, conhece o coração de cada integrante da sua família. E buscar cumprir a vontade de Deus é o que agrada o coração de Deus. Então, busque com a sua família agradar a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. E como é que a gente entende a vontade de Deus? Lendo a palavra, orando. Mas o conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico, vai nos trazer o conhecimento necessário para a nossa salvação e transformação da nossa vida. Então, individualmente, seja em qual situação você esteja na sua família, de contenda, desunião, de algo que você observe e veja que pense que não tem mais saída, que não há mais solução. A busca e o conhecimento de Deus vai lhe ajudar e vai transformar a sua vida e a vida dos seus familiares. E seremos, é bom entendermos e termos a consciência de que seremos recompensados conforme as nossas ações. Então, se a gente busca fazer a vontade de Deus, nós seremos recompensados de uma boa forma. Deus irá nos recompensar com bênçãos, com a sua graça, com a sua transformação na nossa vida. Então, é preciso ter essa consciência de que é sua responsabilidade, independente se você é filho, pai, mãe, seja lá quem for, ou esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Mas você, adolescente, você tem a responsabilidade sobre a sua família também. Você tem responsabilidade em ensinar os seus parentes uma vida de amor, uma vida de respeito e tolerância. Então respeite os seus pais,
Respeite os seus irmãos, ame-os profundamente, respeite-os, ajude-os na caminhada, oriente, fale de Jesus se ele não for cristão, se ele for, fale também, porque enriquece e fortalece a vida espiritual de cada um de vocês. E que o exemplo da família, que a família é um espelho para o mundo, é a estrutura que compõe a igreja. A família é muito importante nos planos de Deus. Então, para que o mundo veja o Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e Redentor de toda a humanidade, viva com sua família o Evangelho de Cristo, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho de arrependimento, o Evangelho que traz paz em abundância para todos os seus filhos. Então, busquem cumprir a vontade de Deus e fiquem com essa lição, que possamos aprender e colocar em prática esta lição e a palavra de Deus em nossa vida. Então, a paz do Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua atenção. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração e na sua família profundamente, salvando-os, transformando-os a cada dia. E creia nesta palavra, porque ela é fiel e ela traz arrependimento, ela traz mudança. É a palavra de Deus. Ela é completa, perfeita e eterna, como o nosso próprio Deus. Então, fiquem na paz do Senhor. Um abraço.